Uma forma de compreender melhor os arcanos do tarô é caracterizando eles pelo seu aspecto comportamental. Então hoje a gente vai falar sobre o aspecto comportamental dos arcanos maiores. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada. E depois de 1000 anos que saiu o último vídeo sobre aspecto comportamental dos arcanos maiores, aqui estou eu pra gente fazer a parte 3. E aí nos dois primeiros vídeos que já tem dessa série, eu estou falando dos primeiros 10 arcanos. Então na parte 1 eu falei um pouco sobre o mago, a papisa, a imperatriz, o imperador e o papa. E na parte 2 eu falei sobre enamorados, carro, justiça, eremita e roda da fortuna. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a força, o pendurado, a morte, a temperança e o diabo. Então, bora lá? E aí, pra gente falar sobre o arcano da força, o que a gente pode observar, primeiro de tudo, é na imagem da carta, ali no simbolismo, sobre ter alguém muito bem posturado, segurando a boca de um leão, né? Esse leão representaria algo mais perigoso, algo que precisa ter um bom domínio. E o primeiro aspecto da força é essa ideia da dominação, né? De dominar aquilo que está sobre o seu alcance. Não necessariamente a gente está falando sobre liderança, sobre liderar algo, porque liderança a gente fala mais em cartas como Imperador ou ainda Arcano do Carro. Aqui a gente fala sobre um aspecto comportamental de administrar algo muito bem, de manter uma boa postura. Então, força é um arcano que se comporta de uma forma mais posturada, nesse sentido de ter uma rigidez ali para manter um bom controle da situação. É importante lembrar que força não necessariamente tem um caráter de chatice, não é uma questão truculenta, não é uma questão de querer pegar tudo para si e ter um domínio daquilo. É mais nesse aspecto ali mesmo de conseguir ir mantendo as relações, ela vai mantendo ali os seus projetos dessa forma ali muito posturada, né? Dessa forma ali em um sentido de manter um controle das situações. E para falar sobre pendurado, a gente vai ter uma outra imagética do arcano, né? Ele está de cabeça para baixo, ele visualiza a vida de uma outra perspectiva. Isso quer dizer que uma pessoa que se comporta como pendurado vê as coisas tudo por um outro ângulo? Depende muito, não necessariamente. E aqui a gente vai ter um caráter de comportamento muito claro em relação a alguém que não necessariamente se movimenta. Às vezes é aquele pensar demais, então pensa muito sobre as coisas, é aquela ideia lá de às vezes viver muito na idealização, porque pendurado é um arcano utópico e pendurado é um arcano ali que fala sobre, muitas vezes até colocar numa posição de vítima sobre as situações, né, de colocar sempre aquela ideia muito sofredora e não necessariamente ter ali uma ação acerca das suas ideias, acerca dos seus projetos e afins. Então é importante dizer que muitas vezes a gente vê pendurado e a gente vai ver muito aquele ideal de que é alguém que se entrega, é alguém que se joga. Isso pode ser uma possibilidade, mas pendurado é um arcano que ele se entrega de cabeça, mas no que ele acredita fielmente. Não necessariamente isso quer dizer que seja algo extremamente dentro da regra ou que seja algo extremamente fora da regra. Mas se aquilo faz sentido para ele, aí sim ele tem esse caráter de se jogar, né? Esse caráter de criar ali esse ambiente e se colocar nessas posições por inteiro. Então aqui em Arcano do Pendurado a gente fala sim sobre aquele ideal de uma pessoa que pode estar mais acomodada, de uma pessoa ali que não tem muita perspectiva nesse sentido de tomar ações. Então quando a gente fala para alguém que é como o Arcano do Louco, vamos naquela festa hoje? Ali em louco ele super vai na hora, super topa. Ali em pendurado tem que pensar a respeito. Não sei, eu não me planejei. Então a gente tem um pouco desse caráter ali de um arcano que se acomoda um pouco e não se movimenta tanto. Pra gente falar sobre o Arcano da Morte, aqui é muito legal a gente ver a imagem, da mesma forma que a gente lê esses arcanos
pelas suas imagens, né, por aquilo que eles representam, mas morte carrega um símbolo, carrega um elemento muito interessante, dois na verdade, mas um deles é o fato dela estar carregando algo que ceifa, um objeto cortante, né, uma foice, é algo ali que não necessariamente é para fazer carinho ou é para fazer afago, mas sim para ter esse caráter ali de corte. Então aqui a gente vai ver um aspecto comportamental de ser muito preto no branco, de ser ali muito ríspida, né? De ser uma pessoa ali que muitas vezes se comunica pouco, que quer resolver as coisas de uma forma muito rápida, né? Porque quando a gente ceifa algo, a gente está ceifando de uma forma extremamente rápida. E o segundo elemento que é muito interessante de observar no arcano é o fato de ser um esqueleto que vai representar ali um momento muito crítico. Então é importante também para a gente ver esses aspectos comportamentais, a gente entender a situação. Então quando alguém tem esse lugar de ser ali muito ríspida, de não ter muita abertura ali para resolver as coisas, às vezes de uma forma um pouco mais tranquilas, a gente pode estar falando muito sobre esse momento muito crítico da vida da pessoa, na qual precisa ali tomar atitudes muito rápidas ou precisa ali ceifar coisas que não estão funcionando. Então por isso que aqui a gente vai ver ali uma pessoa que é muito preto no branco, uma pessoa ali que é muito ríspida, uma pessoa ali que tem esse caráter de não estar tão aberta, justamente porque tem esse lugar de resolução das coisas muito impetuoso. E aí, claramente, a gente vai falar sobre ver pouca perspectiva sobre as coisas, né? Então, enquanto pendurado, a gente vai ver um caráter ali de, às vezes, ver perspectiva demais em tudo e pouca movimentação. Aqui a gente vê um caráter ali de muita movimentação e pouca perspectiva, e é resolução a todo custo para, enfim, as coisas poderem se alinhar. E a gente pode até ver em aspecto comportamental ali uma pessoa muito decidida, sim, mas é interessante que a gente veja no seu devido lugar, porque ela é diferente de carro, por exemplo. Que carro a gente vai ter uma pessoa muito decidida, mas a gente tem um outro lugar em carro, que é aquela ideia de buscar aquilo que se deseja, porque o campo é muito mais tranquilo, é um campo ali muito mais próximo para atingir aquilo que se deseja. Em morte é muito diferente, porque em morte é um campo muito escasso, e aí é uma questão de ser um aspecto comportamental de muita decisão, mas justamente porque o ambiente te força a ser assim. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue ter um contato muito mais próximo comigo e ainda marcar a sua consulta de tarô caso você queira. Então te espero por lá também. Pra gente falar sobre temperança e aspecto comportamental, aqui a gente precisa ter em mente algumas coisas, que é o simples fato de que aqui no tarô a gente vai ver todo um ciclo, né, toda uma jornada, toda uma viagem em relação a como que cada um desses arcanos eles vão ali se estruturando. Inclusive eu falei sobre isso recentemente no canal, tem um vídeo aqui falando sobre os diferentes caminhos nos arcanos maiores do tarô. Vou deixar o link aqui nos cards e na descrição, caso você queira ver na sequência. Mas o que é interessante observar aqui, eu tô trazendo esta questão aqui no arcano da temperança, porque quando a gente fala então sobre morte e sobre esse lugar ali no qual vai ser um ambiente mais escasso, um ambiente ali que precisa de uma decisão muito mais ceifadora sobre o todo, aqui em temperança seria o momento em que a gente chega de ter um pouco ali de maior tranquilidade, né, nas nossas decisões de maneira geral. E aí temperança tem um caráter muito forte, aspecto comportamental muito interessante, que é o fato de conseguir apaziguar as situações. Então quando a gente vê lá no nosso grupo de amigos aquela pessoa que é mais tranquila, aquela pessoa que não se abala por muita coisa, aquela pessoa que consegue manter as relações de uma forma muito mais equilibradas, aqui a gente vai estar falando sobre aspecto comportamental de temperança. Justamente porque temperança ele vai ter esse caráter ali de manter muito bem a relação da troca dos fluidos, né, que é ali a troca da água nas taças, e a gente vai estar falando sobre
algo 50% emocional e 50% racional. Não necessariamente a gente está falando sobre harmonia, porque aí a gente vai estar falando mais sobre Sol, né, que vai trazer esse aspecto. Mas temperança é um arcano que ele é harmonioso, mas nesse sentido ali de manter as coisas bem equilibradas. E aqui em aspecto comportamental é comum a gente achar essas pessoas que, nossa, não toma uma decisão nunca, nossa, é sempre ali em cima do muro. Aqui a gente vai estar falando tranquilamente sobre pessoas que não tomam muitas decisões. É claro que é diferente de pendurado. Pendurado é um arcano que, nessa questão de aspecto comportamental, se entrega, mas como eu falei, se entrega em coisas que ele realmente acredita. Intemperança não é que necessariamente ela não se entregue nunca, mas é que ela tem mais esse caráter ali realmente de ser uma coisa na qual toma poucas decisões e é sempre muito mediado ali pela razão e pela emoção. Para pegar exemplo de outros arcanos, que aí a gente pode ver, né, por exemplo, Mago, que é um arcano que vai tomar decisões de forma muito impulsiva, ou ainda quando a gente vê ali um Imperador que toma decisões muito ali pela questão racional e ali por essa questão de manter as coisas na ordem. Aqui a gente não tem nenhum nem outro, né? Então por isso que às vezes nos incomoda esta falta de decisões rápidas, de decisões bruscas, mas acaba sendo importante também e é muito sobre, né, como a pessoa ela vê a vida de maneira geral. É comum que a gente veja arcano de temperança e pessoa em cima do muro, e é isso mesmo, não tem muito o que a gente fazer sobre. E aí, para falar do último arcano hoje, que vai ser o Diabo, e aí eu prometo que no próximo vídeo a gente finaliza toda essa série, vai ter bem mais, né, vai ter de torre até louco, então 7 arcanos aí pra gente falar, mas em breve a gente fala. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder quando o próximo vídeo sair. Mas enfim, voltando pro Diabo, vamos falar desse arcano tão problemático, tão falado, tão polêmico. E Diabo é um arcano conquistador, é muito fácil a gente ver aí as pessoas falando na internet coisas do tipo, meu Deus, corre que é cilada, corre que Diabo só quer te usar, corre que é só ego. E sim, a gente vai ter essas características ali em Arcano do Diabo, mas é importante que a gente consiga entender que ele não vai se resumir a uma coisa extremamente horrível, extremamente fatalista. Porque Diabo é um arcano que no aspecto comportamental dele, ele é conquistador. Isso é o que resume o Diabo de maneira geral. Ele vai atrás daquilo que ele deseja. A questão é que Diabo ele geralmente tem pouco filtro nas questões de como ele vai conquistar isso. Então, assim, primeiro ele pode tentar te conquistar te seduzindo, então te falando palavras muito bonitas, mas ele também não tem problema nenhum em mentir, ele não tem problema nenhum em articular, ele não tem problema nenhum em usar dessas outras ferramentas, tudo aquilo que está ao seu alcance, para alcançar aquilo que ele deseja, né? Então, assim, eu quero uma promoção no meu trabalho. Então, eu, como arcano do Diabo, eu vou lá e vou promover mundos e fundos para minha chefe. Aí eu vou falar das minhas qualidades, porque eu sou conquistador. Eu vou também falar mal da minha colega, porque ela não tem aquilo que eu tenho. E aí eu consigo mentir, eu consigo articular. Eu vou ser tudo isso junto porque o meu objetivo final é conseguir aquilo que eu desejo. Então aqui em Diabo a gente vai estar falando sim sobre aspectos mais delicados, mais complicados, mas é importante a gente não categorizar, e isso é algo extremamente ruim. Por quê? Porque Diabo é um arcano que ele também vai ter no seu aspecto comportamental essa questão da conquista, então ele vai elevar a tua autoestima, ele vai te promover ali as melhores coisas que você pode alcançar em uma pessoa. Ele geralmente não é um arcano ali que vai dar um grande de um chilique como um imperador, ele vai utilizar das suas artimanhas para conseguir ali te conquistar ou chamar a sua atenção. Então a gente tem esse lugar de ambição em aspecto comportamental de Diabo que não necessariamente é ruim, porque quando a gente fala sobre não ter ambição necessariamente, não ser ambicioso, a gente vai falar sobre não ter propósito. É importante que a gente tenha ali um propósito daquilo que a gente
quer alcançar e que essa ambição ela exista em algum lugar. Então o diabo ele tem esse aspecto comportamental de ser uma pessoa ambiciosa, mas o que vai resumir ali se a pessoa está utilizando de uma forma bem intencionada ou não, aí a gente vai ver outras cartas e outros pontos dentro ali de uma tiragem, não necessariamente a gente vai estar falando só sobre as cartas de forma nua e crua, né? Só elas, sozinhas dentro de uma tiragem, que aí às vezes a gente vai ter essas dúvidas mesmo, tá? Daí esse diabo quer me usar ou esse diabo quer me conquistar da melhor forma? E antes de finalizar o vídeo, é importante deixar claro em relação a esse aspecto comportamental que a partir daqui, não dos que ainda vão vir, mas alguns que a gente já falou hoje, a gente não necessariamente tem pessoas, né, personas nas figuras, né, da mesma forma que a gente tem ali tranquilamente do 1 até o 10, né, com exceção da roda da fortuna. A gente vai ter pessoas, o que é muito mais fácil caracterizar nessa questão ali do aspecto comportamental. Então, o que é importante a gente ver é o tarô como um todo, né, e da gente ver essas diferenças e da gente compreender como que esses arcanos eles podem estar se desenvolvendo. E aí, claro que nesse caso em específico a gente pega esse conhecimento de uma forma mais teórica e não que necessariamente a gente vai aplicar tudo de uma forma extremamente grosseira, né? Numa leitura, a gente vai estar lendo ali uma casa de jogo, então a gente vai estar lendo, como que uma temperança sente. Aí a gente vai aplicando esses aspectos comportamentais, né? Aqui a gente está lendo um diabo numa casa de plano mental. Como é que ele pensa? Aí a gente aplica esses aspectos comportamentais. Então é interessante que a gente pegue esse conhecimento para aplicar ali dessa forma mais teórica de maneira geral. Caso você ainda não tenha visto os 2 primeiros vídeos, te convido a assistir. Vou deixar aqui nos cards e na descrição também. Então você pode estar vendo agora. E no mais, caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, deixa um like pra mim, comenta aqui embaixo o que você achou e eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho! Aqui a gente tem o leão.